Em meados do século XVI, o governo português decidiu ampliar a produção de cana-de-açúcar na colônia. Com isso, além de escravizar os indígenas, passou a usar mão de obra de africanos escravizados. A trajetória dos africanos escravizados até o Brasil era muito difícil. Eles eram capturados nas aldeias e levados para as feitorias portuguesas no litoral atlântico. Nesses locais eram vendidos por chefes africanos aos comerciantes portugueses. Depois eram embarcados em navios com destino ao Brasil. Nesses navios, os comerciantes transportavam os escravizados em condições precárias, com pouco espaço, falta de higiene e alimentação ruim. Por causa da enorme taxa de mortalidade, esses navios ficaram conhecidos como tumbeiros. No Brasil, os escravizados eram levados para mercados onde eram comprados pelos donos dos engenhos para trabalharem na produção de açúcar. O uso de mão de obra escravizada na colônia estava relacionado ao contexto de expansão dos estados modernos mercantilistas entre os séculos XV e XVIII. De acordo com estudos recentes, entre os séculos XVI e XIX foram trazidas para as colônias europeias na América aproximadamente 11 milhões de pessoas escravizadas da África, das quais cerca de 4 milhões vieram para o Brasil. A escravidão já existia muito tempo antes de ser praticada no Brasil. Na antiguidade, entre gregos e romanos, por exemplo, podiam ser escravizadas pessoas capturadas em guerras, endividadas ou acusadas de cometer crimes. Os escravizados geralmente trabalhavam na mineração, na agricultura e em serviços domésticos, por serem consideradas propriedades de seus donos. As pessoas escravizadas podiam ser vendidas, trocadas ou libertadas. Na Europa, durante a Idade Média, as relações de trabalho eram baseadas na servidão. Diferentemente de uma pessoa escravizada, o servo era livre, não uma propriedade do senhor feudal. Contudo, o que mantinha sua ligação com os donos dos feudos era um pacto de fidelidade no qual trabalhavam e produziam para o senhor em troca de proteção nas terras do feudo. Antes do contato com os europeus, já existia escravidão na África. Entre os escravizados estavam principalmente prisioneiros de guerra. As pessoas também podiam ser escravizadas por cometerem crimes ou contraírem dívidas. O modo como os escravizados eram tratados variava nas diferentes sociedades africanas. Nas aldeias, o trabalho escravo não era predominante, sendo pequena a importância econômica da escravidão. As pessoas escravizadas geralmente executavam serviços domésticos, além de trabalhos agrícolas. Já nos reinos e impérios, a importância econômica da escravidão era maior. Havia o comércio de escravizados, que geralmente eram trocados por produtos como sal, marfim, ouro e especiarias. Muitos dos trabalhos pesados, como o cultivo de grandes plantações e o transporte de cargas, eram realizados por indivíduos escravizados. Nessas sociedades, era comum também que eles trabalhassem em atividades ligadas à guerra. Em determinados casos, alguns podiam se tornar comandantes militares, administradores e até mesmo conselheiros dos reis. No século VIII, os árabes do Oriente Médio passaram a influenciar no aumento do comércio de escravizados. Após o século XV, no contexto de formação dos escravistas, esse comércio aumentou ainda mais, representando um dos maiores e mais violentos episódios da história da humanidade. Como vimos, os africanos escravizados começaram a ser trazidos para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Engenho era o nome do maquinário usado para moer e extrair o caldo da cana. Com o passar do tempo, passou a designar também toda a propriedade de terras onde ocorriam as etapas do processo de fabricação do açúcar. Os escravizados eram obrigados a realizar praticamente todas as etapas de trabalho nos engenhos, derrubada da mata para o plantio da cana até a produção do açúcar.
Eles também eram responsáveis por outras tarefas ligadas à manutenção do engenho, como o cultivo de hortas, a criação de animais e a fabricação de ferramentas e instrumentos de trabalho. Muitos escravizados trabalhavam na casa grande, principalmente mulheres africanas e afrodescendentes. Eles desempenhavam diversos trabalhos domésticos, além de geralmente serem responsáveis por amamentar e cuidar dos filhos dos senhores do engenho. Nos engenhos, a alimentação dos escravizados era constituída basicamente de farinha de mandioca ou de milho. Em alguns casos, o dono do engenho permitia que os escravizados cultivassem pequenas lavouras. Desse modo, eles conseguiam se alimentar um pouco melhor. Também havia trabalhadores livres nos engenhos, que realizavam atividades ligadas à sua manutenção, como ferreiros, carpinteiros, oleiros, pedreiros e pescadores. Outro trabalhador livre era o feitor, responsável por vigiar e controlar a rotina do trabalho dos escravizados. As riquezas naturais do Brasil não atraíam somente os portugueses. Outros povos europeus, como espanhóis, franceses e holandeses, invadiram e exploraram os territórios indígenas a partir do século XVI. Os holandeses se estabeleceram no nordeste do Brasil no século XVII, no contexto da União Ibérica, época em que o rei espanhol Filipe II tornou-se soberano de Portugal. Filipe II também governava os Países Baixos, formados por Holanda e Bélgica. No final do século XVI, a Holanda controlava grande parte do processo de refinamento do açúcar e o comércio do produto na Europa. Por isso, os holandeses não aceitavam o domínio espanhol e decidiram proclamar sua independência da Espanha em 1581. Passadas algumas décadas, a empresa holandesa Companhia das Índias Ocidentais e o governo holandês planejaram a invasão da rica região açucareira do Brasil, que estava sob o domínio espanhol. Os holandeses invadiram a Bahia em 1624, mas foram expulsos por espanhóis e portugueses em 1625. Tentaram novamente em 1630 e obtiveram êxito ao conquistar Olinda e Recife. Os holandeses permaneceram no Nordeste até 1654, dominando também Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas e Maranhão. Parte de sua estratégia, a Companhia Holandesa enviou barcos e tropas do Recife até a África e conquistou São Jorge da Mina, em 1627, e Angola, em 1641, locais controlados por portugueses para apreensão de escravizados. Com isso, os holandeses aumentaram o número de escravizados no Brasil e obtiveram mais lucros para a produção açucareira. A Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o conde João Maurício de Nassau-Sieg, que governou o Nordeste brasileiro de 1637 a 1644. Maurício de Nassau era um nobre empreendedor e incentivador das ciências e das artes. Ele se destacou por ser um político habilidoso e permitir a liberdade de culto de católicos, protestantes e judeus. Promoveu também a igualdade de direitos entre os habitantes livres, independentemente da nacionalidade, desde que pagassem impostos. Quanto à escravização de africanos, Nassau a considerava necessária ao negócio açucareiro e a manteve sem alterações. Ele apenas aboliu o direito dos senhores de engenho de matarem seus escravos. Durante seu governo, entre 1637 e 1644, Nassau demoliu a antiga cidade de Olinda e promoveu melhorias urbanas em Recife. Mandou calçar ruas, drenou pântanos e construiu pontes. Na ilha de Antônio Vaz, construiu também uma cidade com seu nome, a Mauricionópolis, ou Mauritsstad em neerlandês, e um palácio, o Friburgo, onde havia locais para estudos zoológicos, jardim botânico, observatório astronômico e um museu artístico. Além disso, Nassau trouxe em sua comitiva cientistas médicos, botânicos, astrônomos e pintores, destacando-se Albert Eco, Frampos e Zacarias Wagner. Durante todo o tempo em que vigorou a escravidão no Brasil, os escravizados africanos e seus descendentes lutaram contra sua condição. Existiam diferentes formas de resistência, desde a preservação de seus costumes e suas crenças até o ataque aos senhores de engenho e feitores.
Outra forma de resistência à escravidão era a fuga e a formação de quilombos. O escravizado escapava do engenho, escondia-se nas matas e juntava-se a outros escravizados fugidos, formando um quilombo, uma espécie de aldeia. Os habitantes dos quilombos eram chamados quilombolas. Eles viviam em liberdade e desenvolviam sua cultura e suas crenças. Os quilombolas dividiam seu trabalho de maneira que alguns plantavam mandioca, milho, cana-de-açúcar, batata doce e feijão. Outros criavam galinhas e porcos e outros pescavam, caçavam ou faziam artesanato. Eles costumavam trocar o que produziam por sal, tecidos, armas e munições, pois geralmente os quilombos não eram muito distantes das fazendas e povoados. Havia pessoas que faziam a função de defesa do quilombo, protegendo das constantes ameaças de ataques. Quilombo dos Palmares era o nome que as autoridades portuguesas deram à rede de aldeias interligadas situada na capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Porém, seus moradores o chamavam de Angola Janga, isto é, Pequena Angola. Palmares foi o maior e mais importante quilombo do Brasil colonial. Durante os anos de 1630 e 1636, escravizados se aproveitaram da luta dos luso-brasileiros contra os invasores holandeses. Eles fugiram para as matas e formavam várias aldeias, sendo a maior e mais importante o Quilombo dos Palmares. Temendo o poder dos habitantes de Palmares, os holandeses atacaram o Quilombo em 1644 e 1645. Embora tenham matado vários de seus moradores, não conseguiram destruí-lo. O Quilombo dos Palmares resistiu e venceu diversas expedições militares enviadas pelo governo português. Somente em 1694, após quase 100 anos de resistência, o Quilombo foi destruído. Como vimos, a União Ibérica durou entre 1580 e 1640. Seu fim foi marcado pela retomada do poder de Portugal por um rei português, Dom João IV. Com o objetivo de retomar o controle da colônia, o rei criou o Conselho Ultramarino em 1642. Além do Brasil, Portugal tinha colônias na Índia, Guiné e ilhas de São Tomé e Cabo Verde. O Conselho Ultramarino possuía poderes executivos de fiscalização e reunia informações para o rei, principalmente sobre a cobrança de impostos, a manutenção das fortificações de defesa e as condições dos povoamentos. Todas as atividades executadas no Brasil deveriam ser informadas e autorizadas pelo Conselho Ultramarino. Maurício de Nassau terminou seu governo em 1644 e foi substituído por funcionários da Companhia das Índias. Os novos administradores começaram a cobrar, com juros muito altos, os empréstimos que a Companhia das Índias havia feito aos senhores de engenho para expandir a produção de açúcar. Como os senhores haviam sofrido vários contratempos, incluindo a queda do preço do açúcar, eles não conseguiam pagar as dívidas dos empréstimos. Em razão disso, tiveram início os conflitos visando a expulsão dos holandeses, constituídos de afrodescendentes, indígenas, luso-brasileiros e portugueses, combateram os soldados holandeses e os venceram. Esses conflitos, conhecidos como Batalhas do Guararapes, foram travados em 1648 e 1649 e foram decisivos para a retomada de Pernambuco pelos luso-brasileiros. Por causa da diminuição da produção de açúcar, a companhia começou a ter prejuízos. Por isso, não tinha mais interesse nesse comércio no Brasil. Derrotados e falidos, os holandeses deixaram o Nordeste em 1654. Diferentemente das capitanias do Nordeste, a capitania de São Vicente não se tornou uma rica exportadora de açúcar. Ainda no século XVI, muitos colonos resolveram sair do litoral, subir a Serra do Mar e dedicar-se à agricultura no Planalto de Piratininga, onde os padres jesuítas haviam fundado a Vila de São Paulo. Esses colonos precisavam de pessoas para trabalhar em suas fazendas, então resolveram entrar nas matas do sertão para capturar indígenas. Os colonos da Vila de São Paulo começaram a organizar expedições chamadas bandeiras, cujos participantes eram os bandeirantes. Existiam dois tipos principais de bandeiras. As bandeiras de pré-ação eram
tinha como objetivo expandir particular ao interior e capturar indígenas, integradas por centenas de homens, e no início faziam alianças com aldeias que aprisionavam seus inimigos de guerra a fim de adquiri-los. Depois, passaram a atacar aldeias indígenas, inclusive as que antes eram suas aliadas. Já as bandeiras de prospecção, expedições solicitadas pelo rei de Portugal para ir ao interior da colônia, tinham como objetivo encontrar minérios como ouro, prata e pedras preciosas, e eram formadas por grupos pequenos de no máximo 50 homens. Portugal proibia a escravização de indígenas, mas permitia no caso de guerras justas, isto é, quando os indígenas impediam que os colonos ocupassem seu território. Com as bandeiras de preação, os indígenas tiveram que migrar cada vez mais para o interior do Brasil. Assim, os bandeirantes foram explorando o interior do território. Suas longas expedições informaram os portugueses da existência de vastas regiões além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Essas regiões depois seriam colonizadas pelos luso-brasileiros, o que veio ampliar muito o território da colônia portuguesa na América. Os interesses de exploração do Brasil não eram apenas o pau-brasil, os animais silvestres e o açúcar. O Reino de Portugal, desde o começo, incentivou a descoberta de minerais valiosos em terras brasileiras. No século XVII, pressionado por graves problemas econômicos, o rei de Portugal ordenou que se aumentasse a busca por ouro, prata e pedras preciosas. O rei ainda oferecia prêmios e títulos de nobreza a todos aqueles que descobrissem essas riquezas. Em 1693 e 1695, os bandeirantes paulistas descobriram as primeiras minas de ouro na região da atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Depois disso, muitas minas de ouro foram descobertas naquela região.